Este é o nosso segundo programa, Encontro de Pais. No programa de hoje, como o amor entre os pais vai contribuir para que os nossos filhos se deem bem na vida. Pastor Alice, no último programa a gente trabalhou um pouquinho, foi a primeira orientação, os nossos filhos devem se sentir amados. E o senhor trabalhou um pouquinho que amor é ação, é aquilo que o pai faz, o senhor deu dicas interessantes, converse com seu filho, dedique tempo para ele. Agora, como o amor entre os pais, entre o casal, contribui para que os nossos filhos se deem bem? Veja, pastor Gilmar, a primeira coisa importante é que o amor, ele se aprende vendo. Não se aprende falando. O pai fala de honestidade, fala de amor, de respeito. A criança pequena, especialmente, não entende isso. Isso é muito abstrato. Agora, a criança entende quando vê, quando percebe o pai tratando a mãe com amor e com respeito, com palavras, com atitudes, com cortesia, com atenção. Da mesma forma, a mãe, com respeito, cortesia com o pai, a criança começa a se sentir segura. Ela começa a entender como deve viver, porque elas vão nos imitando, nos imitando. E se eu quero ensinar para o meu filho um caminho que ele deve andar para ser um homem de bem, eu preciso ensiná-lo através do meu exemplo. E a pessoa que ele mais ama é a mamãe. Se eu amo a mamãe, ele vai ter muito carinho e respeito para comigo. E o pai é o herói. Então, se a mãe trata o pai com respeito, a criança vai perceber isso, vai crescer uma criança segura. É fundamental os pais demonstrarem amor e carinho um pelo outro. E sempre existem divergências, existem Em conflitos, todo canto. questões para serem Sim, resolvidas sim, sim, entre sim. qualquer casal. Sim. Então o senhor trabalhou a questão de que ele precisa presenciar que o pai, que a mãe, eles se tratam com respeito. Como administrar essas diferenças, essas questões que são naturais de um relacionamento? Existe um lugar chamado quarto. Existe um momento para isso. Então, se o casal tem divergência, e todos os casais têm divergência, eles devem ir para um lugar a sós e com respeito também, com carinho também, colocar suas dificuldades, sua tristeza, sua mágoa e ali se acertarem na ausência das crianças, especialmente dos pequenos. Então filhos não deveriam presenciar esse desrespeito, De jeito porque nenhum. aí eu estou transmitindo. Esse desrespeito não deve acontecer em momento nenhum. Mas quando houver uma divergência, poupe as crianças e depois, com amor e respeito, se acertem no lugar isolado de vocês. Tudo se resolve na cama. Então, lá na cama você se deita, você conversa, você trata e você pode orar depois para ajustar as diferenças. Pastor Alice, talvez algum amigo está assistindo a gente e eles são divorciados. A gente sempre deseja que os casais vivam, estejam juntos, que nunca aconteça o divórcio. Mas qual é o conselho para um casal divorciado Veja, pastor Gilmar, de transmitir esse exemplo de amor? as pessoas casaram para viver sempre. Esse é o ideal inicial. Agora, se por um motivo houve a separação, a grande sabedoria está em o pai não falar mal da mãe para uma criança. Por quê? A criança vai ficar confusa. Depois ela vai para casa e a mãe fala mal do pai lá em casa. A criança diz assim: quem é que tem razão? Para que lado eu vou? Ela cresce insegura. A despeito dos pais serem separados, tem que entender que há um filho ou há filhos que serão filhos deles para sempre. Essas crianças serão deles para sempre, tem que ter responsabilidade. Se o pai ou a mãe são pessoas que viveram ou vivem de forma errada, o tempo vai ensinar com a maturidade daquele filho quem tem razão e quem não tem razão. Agora, na hora de formar o caráter dessa criança, nós devemos respeitar um ao outro, mesmo estando separados. Então jamais pais separados deveriam expor aspectos negativos do seu Em cônjuge. hipótese alguma, porque isso vai deixar uma criança muito insegura, ela vai ficar
perdida para que lado que eu vou, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, e ela com certeza vai encontrar alguém lá no mundo, lá no mal, que vai ensinar o caminho torto, porque ela não pode confiar nos seus pais. Pastor Wallace, algum casal talvez nos assista e vive um momento assim ruim no relacionamento e de alguma forma os filhos estão presenciando isso. Que dica você daria para que a chama do amor pudesse reviver? Reviver. Primeira coisa, vocês podem se acertar e conversar e dizer um para o outro, olha, o mais importante é a nossa família como um todo. E conduzir nossos filhos para um bom caminho na vida e, como volto a dizer, também para o céu. Tratar com respeito e com atenção, isso já cria um ambiente de amor. Vou dar uma dica para os homens: escute a sua esposa. Escute a sua esposa. Escutar a mulher é uma forma fantástica de falar para ela que você a ama e que ela é importante. E esposa, tenha calma e cuidado para falar com o seu marido quando você estiver muito nervosa. Isso demonstra carinho e respeito para com ele. Se lhe der com tudo isso, tivermos tempo para oração, tivermos tempo para uma comunhão, pelo menos uma das refeições fazermos juntos, isso vai ajudar a manter acesa a chama do amor e da paixão na família. Pastor Wallace, nunca é tarde. Volto aqui com Nunca a é ênfase. tarde, nunca é tarde. Para recomeçar, eu errei, mas agora meus filhos talvez sejam adolescentes, não perceberam isso, mas nunca é tarde para dizer, Nunca é hora de dar tarde. um outro rumo. Então você pode chegar para o seu filho, conversar com ele, abrir seu coração, dizer onde você errou, perguntar como ele pode, como você pode mudar, e você construir uma relação positiva com ele e com a família. Outro dia, pastor Gilmar, eu recebi uma carta de um garoto de 18 anos, uma família abastada, de uma boa situação financeira. E o rapaz diz assim: professor, a coisa mais linda da minha casa é perceber como os meus pais se amam. É isso que me dá sentido para viver e para avançar. Coisa fantástica, coisa fantástica. Vamos orar? O senhor pode orar, por favor, por cada família, por cada casal, ou talvez pais que tenham uma nova família, para que eles demonstrem amor para os seus Vamos filhos? orar. Querido Senhor, queremos agradecer a oportunidade de podermos entender e aprender que amar a nossa esposa, o nosso marido, é um privilégio que temos para ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. Que nós possamos ter sabedoria ao fazê-lo e que assim sendo possamos ensinar nossos filhos como amar, respeitar e avançar na vida. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Wallace, próximo programa? Temos que ter tempo para os nossos filhos, não dá para ensinar sem ter tempo para estar com eles. Você não pode perder, esse é o programa Encontro de Pais. A gente deseja que todos os filhos tenham sucesso na vida. Até o próximo.